Saudações para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Eu sou Júlio Rocha e vamos de Pergunta Aí, aquele espaço que nós temos no canal Verbo, Bíblia e Teologia, que você pode expressar a sua opinião e também interagir com o canal enquanto faz sua pergunta, coloca suas dúvidas e a gente vai aqui juntando as perguntas para que em tempo oportuno a gente possa gravar as respostas, amém? Dessa feita eu vou fazer uma miscelânea, não vou responder uma pergunta só, vou responder uma miscelânea aqui de 5 perguntas que foram compiladas e eu acredito que o tempo aqui vai ser um pouquinho maior do que costumeiramente a gente grava, mas eu vou procurar ser sucinto nessas respostas, no intuito mesmo de orientar os irmãos na busca por um estudo mais acurado, uma profundidade maior dentro do que a gente vai falar, amém? Essas perguntas já foram feitas há algum tempo e acabou que com os diversos quadros que a gente grava aqui, a gente foi deixando um pouquinho de lado até acumular essas 5 questões. Vamos respondê-las todos, mas isso vamos fazer depois da vinheta. São 10 segundinhos, como você já sabe, tempo para você se inscrever se você não é inscrito, para não perder os próximos conteúdos, e também deixar o seu like abençoado, para que possamos aí progredir com o nosso projeto dentro deste canal e engrandecer o nome do Senhor nosso Deus. Voltamos já. Meus irmãos, das 5 perguntas que nós recebemos aqui, 3 delas têm a ver com pecado. Tem havido muita pergunta, muito questionamento das pessoas acerca do pecado, preocupação das pessoas, muitas pessoas atreladas ao pecado de uma tal forma que não conseguem se desvencilhar. E isso tem gerado dificuldade na vida das pessoas, principalmente em tempos de pandemia, onde as pessoas têm deixado de congregar. Então, interessantíssimas as perguntas e nós vamos tentar elucidar aqui de uma maneira bem didática e bem resumida para vocês. A primeira pergunta é a seguinte: pastor, o uso de adornos e roupas femininas indecentes é pecado? Meus irmãos, eu vou falar sobre esse assunto num vídeo muito específico, mas provavelmente quando se fala de adornos, né, tá falando de brinco, tá falando de maquiagem, tá falando de batom, né, tá falando aí dessas coisas que mulheres gostam de usar, e também o uso de roupas indecentes. Logicamente que se é indecente, né, se é indecente, logicamente não é uma coisa muito boa, porque não é decente, é contra a decência, né? Acontece que tudo isso, irmãos, tanto o uso de adornos quanto a roupas indecentes, ela parte primeiro de uma premissa do coração da pessoa, né? Não tem como falar muito, né, o que é pecado ou o que não é, porque pode ser pecado e pode não ser pecado, simples assim, amém? No geral, o que acontece, com exceção das roupas indecentes, né? Mas se, por exemplo, uma irmã quer usar uma calça, né, uma calça comprida, né, que em outros tempos foi demonizado, se não é indecente, já não chega a ser, né, um pecado propriamente dito, se, né, o coração da pessoa, né, está aí aplicado a uma coisa boa, né? Porque infelizmente tem pessoas que se arrumam com intuitos que são fortuitos, né? São aí são totalmente escusos a um ambiente de congregação na igreja, ou a um ambiente profissional, ou um ambiente de coleguismo. Tem pessoas que vai realmente com segundas e terceiras intenções. Então o pecado se delimita a partir de tudo. Se nós lermos Tiago do capítulo 1 a partir do verso 12, ele se delimita nos ambientes do coração, amém? Através da concupiscência. Portanto, eu acredito, né, com base na palavra do Senhor, com toda a certeza da minha alma, se a sua salvação, se a salvação de uma irmã, ela vale um brinco, ela vale um batom, ela vale uma maquiagem, ou ela vale uma calça comprida colocada decentemente, logo, irmãos, quando essa calça ou esse brinco acabar, ou essa calça ficar velha, a salvação dela se foi, né? Logo, a salvação dela vai estar valendo uma calça. Então, irmãos, a salvação de uma pessoa não é embasada no que ela veste, não é embasada no que ela usa, amém? E sim no coração dela para com o Senhor, e o Senhor para com o coração dessa pessoa, amém? Conheço pessoas que se maqueiam, que usam o seu brinco, usam o seu colar, usam a sua pulseira, usam a sua calça comprida de uma maneira decente, que veste muito melhor, né, do que muitas pessoas que se vestem, né, de saia comprida, ou até mesmo alguma coisa mais suave, mais natural, vamos dizer assim. Portanto, irmãos,
não voga, tá? A questão, julgar se a questão é pecado ou não é, né? A partir do que vê a aparência, porque Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração, amém? Logicamente tem a questão do testemunho, e para isso eu já adiantei, né? Aí vai do coração da pessoa. Se a pessoa se veste com o coração mau, a roupa vai, logicamente, representar aquilo que o coração dessa pessoa está sentindo naquele momento. Isso não glorifica a Deus, logo é pecado. Mas se a pessoa está dentro da decência, né, não está na extravagância, a pessoa é uma pessoa equilibrada, tem o fruto do Espírito, e mesmo assim decide ficar mais bonita, né, creio que não há problema nenhum, segundo as Escrituras, não encontramos aí base nenhuma para dizer que é pecado o adorno ou não é pecado o adorno, até por questões culturais, né? No Brasil é pecado e na África não é pecado. Não tem o menor senso, amém? Não tem a menor lógica isso aí. Portanto, o pecado está na intenção do coração da pessoa. Mas como eu disse aos irmãos, eu vou falar mais especificamente sobre isso. E espero ter resumido a minha resposta, a minha linha de pensamento, dentro dessa resposta de que o pecado ele é muito maior do que o uso de uma roupa, e a salvação vai muito além do que uma simples roupa ou um objeto perecível como são as maquiagens ou os adornos femininos. A segunda pergunta é a seguinte: pastor, o senhor acha certo as igrejas promoverem eventos populares ou culturais? Meus irmãos, é um assunto muito complicado. Um assunto muito complicado porque com o passar da história, né, com o correr da história, e principalmente chegando aí na pós-modernidade, com o advento do neopentecostalismo, tem se feito de um tudo para ganhar jovens. Eu mesmo já fui convidado a ministrar numa igreja. Um dia eu vou falar sobre isso, o teor do e-mail que eu recebi na época, me explicando todo o evento e como eles se relacionavam, né, com a palavra em relação a isso. Mas hoje não é novidade para ninguém que tem igrejas aí que tem clube de luta, né? Tem igreja que tem campos de futebol, tem time de futebol, né? Tem igrejas aí que tem competições aí de vários níveis, né? Seja, né, esportivo ou seja de moda, e tem de tudo. Aí entra pelo campo do popularismo, né? Entra pelo campo aí cultural, como por exemplo festa junina e carnaval. Hoje mesmo passando aqui na cidade, aqui no bairro onde eu moro, uma das igrejas neopentecostais que tem aqui, eu não me recordo agora o nome da igreja, mas também não convém aqui citar a placa da igreja, mas estava lá a barraquinha de festa junina, tudo isolado, com as bandeirinhas, tudo lá, e provavelmente vão servir aí o crentão, né? Que é a variação do quentão. Já não sei se tem álcool ou se não tem, porque eu não vou passar lá nem mesmo provar. Mas as pessoas estão se preparando, vai chegando o frio. Lógico que a intenção não é massagar o nome de Jesus, a intenção não é escandalizar, né, irmãos? Mas com certeza tem uma imitação ali que quem passa de fora fala, parece, né? Parece que é, né? A intenção na verdade é arrecadar dinheiro, é promover a igreja, tem uns que falam que é evangelização. Aqui na cidade também tem um bloco de carnaval que vai todo o ano, que tem agora na pandemia, ficaram aí, né, de licença, mas vão com o intuito de evangelizar, né? É complicado essa questão quando nós olhamos à luz das Escrituras no conceito paulino sobre sacrifício a ídolos, né? E a posição do crente com relação a isso, amém, irmãos? O que acontece nisso tudo aí é que mesmo de boas intenções, há um sincretismo religioso nisso aí. Sincretismo religioso, para você que não sabe, é misturar o sagrado com o profano. Ao mesmo tempo que pega o sagrado e coloca sobre o profano, né? Ele veste, deixa eu usar o exemplo da minha manga aqui, que é o profano. Ele veste o profano, né, com uma roupa de santidade, ao mesmo tempo ele vai profanar o que é santo. Então o sincretismo religioso não é uma coisa de Deus, amém? Nunca foi, nunca será. Sincretismo significa ficar em cima do muro, tá? Não abandona de todo o pecado, não abandona e não se dá todo a Deus também. Então sincretismo religioso, esquece, é uma abominação ao Senhor, amém? Mas Paulo nos diz algo com relação a isso em 1 Coríntios capítulo 10, do verso 23 ao verso 31, e ele fala sobre o conceito, tá? O conceito que o crente tem que ter, e eu vou resumir isso aqui para vocês. O verso 23 diz assim: todas as coisas me são lícitas,
Eu posso fazer o que eu quiser. Paulo está falando aqui sobre a mordomia, tá? A mordomia cristã. Todas as coisas me são lícitas. Olha a vírgula. Mas nem todas me convêm. A pergunta é, eu posso fazer festa junina, né? Eu posso imitar a festa junina, né? Fazer uma festa junina cristã, uma festa junina gospel. Mas convém fazer isso? E tem algum proveito para mim? É o que Paulo está dizendo, amém? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam, amém? Tem que trazer edificação para a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é progressiva, né? Ela vai se edificando em amor até chegar à estatura, né, de edifício, a estatura, né, cada ser em particular de varão perfeito, né, até o momento em que Cristo vier buscar a igreja. 24, verso 24. Ninguém busque o proveito próprio. Paulo aqui vai introduzir um conceito agora. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Ou seja, a igreja, irmãos, ela tem que olhar para si, né? Mas não buscar o seu próprio proveito, mas buscar o proveito do seu alvo, daqueles que eles estão à procura, né? A igreja está à procura de almas, então o proveito aqui, né, tem que olhar também o que é de benefício de outras pessoas. Tem que pensar como as pessoas estão olhando, amém? Há uma preocupação muito forte, ou deve haver, né, na igreja de Cristo a respeito disso. Tá? Porque isso é testemunho de Jesus Cristo, amém? Aí Paulo agora ele aprofunda. Comei de tudo que se vende no açougue. Olha o conceito, irmãos, né? Não é só porque Paulo está falando de açougue aqui que nós vamos, né, encarar aqui literalmente. É o conceito. Comei de tudo que se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Paulo está falando, quer comprar uma carne? Compre e coma. Coma direto, não pergunte, porque se você ficar sabendo, e se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Olha o conceito que Paulo então está introduzindo, que o pecado ele se dá na descoberta do que é certo, mas se faz errado. Amém? Ou na descoberta do que é errado e vai e se pratica. Então Paulo está falando, Paulo está voltando às origens, lá, né, no conceito de pecado original, o pecado bíblico, né, a entrada do pecado no mundo, onde há uma quebra de lei, onde há uma quebra, né, da lei de Deus e também da lei da sua consciência. Tá? Então Paulo resgata ao mesmo tempo Gênesis capítulo 3 e também, né, Tiago vai falar sobre isso no capítulo 1, verso 12. E ele continua, mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então Paulo vai Paulo discorre exatamente aquilo que nós falamos aqui. Se alguém disser não coma, porque foi sacrificado a ídolo, a ordem do Senhor não vai comer aquilo que é sacrificado a ídolo. Se você comer, há uma quebra de lei, há uma quebra de consciência, amém? Portanto é pecado. Continuando aqui, verso 29, digo porém, a consciência não atua, mas a do outro. Paulo agora introduz o conceito de liberdade cristã. Eu não vou falar sobre isso aqui, é um conceito muito longo para a proposta desse vídeo, mas Paulo introduz aqui um conceito de liberdade que olha para o outro, amém? E não para si próprio. Paulo já tinha falado isso, né, no verso de número 24, ninguém busca o proveito próprio, mas o de outra. No verso 30, ele diz o seguinte, e se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. As pessoas às vezes entram nessa questão, nessa cilada, né, de questão cultural, né, de popularismo, né, de festas populares, com esse pretexto do verso de número 31. Vou fazer tudo para a glória de Deus, mas depende, segundo Paulo, depende, porque se o irmão se escandalizar, já não é para a glória de Deus. E Paulo reafirma isso no verso 31, onde ele diz, portai-vos de modo que não deis escândalos, nem a judeus, nem a gentios ou gregos, e nem a igreja de Deus. Então nós vivemos aí cercados, né, por pessoas que nos rodeiam, que nos olham, e nós temos que ser perfeitos diante de Deus. Dentro deste conceito, a pergunta é simples. Quem não sabe que a festa de carnaval é uma festa sacrificada a ídolos?
Quem não sabe que a festa de carnaval é uma festa que tem a origem, a sua raiz, né, na África? Quem não sabe que da mesma forma a festa junina, né, é um sincretismo feito a partir da Igreja Católica, né, que tem também aí o seu correlato no continente africano, na religião africana. Portanto, irmãos, para que pegar isso e colocar dentro da casa do Senhor com uma roupagem, lembra da roupagem? Com uma roupagem de santidade para dizer a mesma coisa. Quem conhece da história, quem gosta de história de festa junina, de carnaval, sabe do conceito. Eles sabem, então não adianta colocar uma roupa de santo, porque sabe-se que o que tem dentro é profano. O fim para o qual foi criado não é a glória de Deus. Portanto, irmãos, sim, é pecado. É pecado, irmãos. É um pecado por ser, não por fazer, e sim por ser um sincretismo. Então há uma intenção no coração das pessoas em sincretizar aquilo que é profano, né? E sincretizar também aquilo que é sagrado, usar as dependências da casa do Senhor para fazer esse tipo de coisa. Se a palavra não convence, se a palavra não chama, se a palavra não ajunta, nada vai fazer isso, irmãos. Não adianta querer, a igreja precisa usar a palavra e desenvolver um meio de interação social para chegar na sociedade, mas mostrando que ela é crente, 100% crente. Se isso não for possível, irmãos, com certeza não é uma festa de carna crente, não é uma festa de crentão, não é uma festa dessas que vai dar testemunho de Jesus Cristo nessa geração. Portanto, o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos 14 que tudo que não provém de fé é pecado. E carnaval, festa junina, não provém de fé. Meus irmãos, a terceira pergunta ela é clichê, mas mesmo assim ainda tem muitas pessoas que têm dúvidas. E a pergunta é a seguinte, é sobre bebida. Pastor, beber socialmente é pecado? Meus irmãos, na própria pergunta já há subsídios para nós trabalharmos, né? O beber se bebe o quê? Se bebe, né, álcool, amém? Não se bebe água, não se bebe suco, não se bebe refrigerante socialmente, se bebe álcool, né? Já está falando ali, beber socialmente já está puxando para essa área e as pessoas que trabalham esse tema trabalham também sobre o álcool. As pessoas tentam, às vezes, suavizar a dor de uma negativa bíblica ou de uma provável negativa bíblica, puxando para o fato que a Bíblia fala para vinho. Então beber vinho não é pecado. Pecado é beber cerveja, pecado é beber pinga, né? Mas acontece, irmãos, que o vinho é o que existia no tempo da escrita bíblica, amém? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Não existia cerveja, não existia, né, outras bebidas. Hoje, com o progresso da tecnologia, o álcool já está presente na cerveja, está presente na pinga, na cachaça, né? Está presente aí também na vodka, está presente no whisky e outras bebidas aí que possam existir. Então a questão do vinho na Bíblia hoje representa tudo que é alcoólico. Amém? Portanto, a Bíblia tem sim recomendação para isso. Se nós lermos principalmente os sapienciais, né, de Provérbios, nós vamos encontrar coisas interessantes que podem aí, na verdade, confrontar a ideia que você tem de que alguém falou para você que beber não é pecado. Pecado é embriagar-se. Irmão, para chegar no status de embriaguez, você já está gostando muito do álcool. E a recomendação bíblica, ela nos sugere diferente. Sugere até em aspecto de vigilância para que nós não bebamos realmente. Vamos ver então o que o proverbista diz? Provérbios capítulo 23, 29 a 31, nos diz o seguinte: para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as pelejas? Para quem as queixas? Só coisa boa, né, irmãos? Só coisa excelente. Só catástrofe aqui, ó. Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Ele responde: para os que se demoram perto do vinho. Para quem fica muito juntinho do vinho. Isso aqui está falando, irmão, né, de alguém que começou do zero, né? E já está meio passado. Para os que andam buscando vinho misturado, aqui fala até de vinho de baixa categoria, né? Fala de bebida, né? De bebida barata. E ele recomenda: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Isso aqui é uma linguagem poética para dizer que quando você mais sentir necessidade de beber, não beba. Fique longe, não olhe para ele. Amém? Quando ele te seduz, quando você dá água na boca, né? Deve dar água na boca, se for assim, né? Se for igual comida, né? Igual você olha um churrasco, né? Ali crepitando no fogo, né? Aquela carne cheirosa, te dá aquela água na boca. Irmãos, é a hora de você fugir. É isso que o proverbista está dizendo.
A mãe do rei Lemuel, né, diz em Provérbios capítulo 31, verso 4 e verso 5, não é próprio dos reis, Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho. Ela não diz para não se embriagar, diz fique longe, porque você é rei. Nem dos príncipes o desejar bebida forte, para que bebendo não se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. A mãe do rei Lemuel está dizendo para ele o seguinte: você tem uma função de legislador, de juiz, você precisa ser sóbrio, porque a equidade faz parte do atributo do seu ministério. Irmãos, e Paulo não nos diz, em 1 Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 6, que os santos hão de julgar o mundo? A Bíblia não nos diz para nós julgarmos segundo a reta justiça e não segundo a aparência? A Bíblia não nos diz que um dos frutos do Espírito diz respeito também a fazer justiça, a julgar corretamente. A Bíblia não nos orienta a julgar as profecias. Como é que julgamos, irmãos? Se nos damos ao álcool, se nos damos a algo que pode provocar o chamado vício. O perigo não é o começar a beber, o perigo não é tanto o embriagar-se. O perigo é, irmãos, que uma vez embriagando você vai querer embriagar sempre. Isso causa uma dependência. O álcool, ele causa dependência. Negue você ou não, justifique você ou não, o Alcoólicos Anônimos está aí para tratar pessoas que disseram que era só uma vezinha, que era só uma primeira vez e que nunca se tornariam dependentes do álcool. O AA está aí para isso, para provar que tudo começa, na verdade, os grandes desastres de uma vida, o casamento que se termina, começa do primeiro gole, começa da porta aberta. E a mãe do rei Lemuel, que era mulher sábia, ela aconselha o seu filho para que fique longe do vinho. Amém? Mas ainda tem a questão do vício que eu toquei aqui. Provérbios capítulo 20, verso 1, diz o seguinte: o vinho é escarnecedor. Isso é do vinho. Isso é da bebida alcoólica, irmãos. O negócio aqui é bebida alcoólica. Ela por si só é escarnecedora. A bebida forte, alvoroçadora. Que palavra difícil. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Amém? Está falando aqui de vício. Todos aqueles que cair nessa cilada nunca será sábio. Ainda Provérbios capítulo 23, verso 20 e verso 21, nos diz o seguinte: não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência faz-os vestir de trapos. Isso aqui fala propriamente da condição de vício, né? Que a pessoa começa a gastar dinheiro naquilo tudo, né? E exatamente, né? Tudo começa socialmente. Quem bebe não bebe sozinho, né? Não estejas entre os beberrões, amém? Sempre é em grupo, né, irmãos? E aí o dinheiro vai embora e a pessoa sempre vai estar aí nos trapos, tanto por falta de dinheiro, quanto também pela condição que o álcool, né, leva a pessoa a ficar. Tem pessoas que ficam dias aí sem tomar banho, né, e aí não tem quem aguente. Portanto, irmãos, o que nós temos aí é que bebida não é coisa boa. Amém? O certo é evitar. Se alguma pessoa já teve contato com bebida, tem que ficar longe. Se alguma pessoa nunca bebeu na vida, né, não beba. Amém? No mais, parcimônia, meus. Mais parcimônia. Eu tenho condições especiais. Uma vez por ano eu gosto de comemorar com 5 ml de vinho. Amém, irmãos? É uma questão sua com Deus. Se a sua consciência não te apura, né? E se você não perde a cabeça por causa disso, amém. Tá? Mas a recomendação bíblica é que o vinho por si só, ele é escarnecedor. Beber socialmente, né, é a outra parte da pegadinha, porque ninguém bebe sozinho, tem que ter alguém para beber junto. E se quando você está bebendo com alguém em determinado lugar, porque também não se bebe na praça nem no parque de diversão, se bebe num local próprio para isso, alguém passa lá e fala: eu te vi, eu te conheço, você não é crente? Isso é testemunho, ou falta de testemunho, ou até mau testemunho para o reino de Deus. Amém, irmãos? Porque você está num ambiente onde as pessoas estão ali alteradas por causa da bebida, e isso vai gerar uma roda dos escarnecedores. Por que não? Amém? Porque o vinho é escarnecedor, a bebida alcoólica é escarnecedora, está junto com pessoas escarnecedoras, você se enquadra aí no exemplo do Salmo primeiro, né? Portanto, irmãos, não tem como ser coisa boa. Não adianta dizer que não é pecado, porque a Bíblia também não diz que não é pecado.
amém? Os que defendem aí, até incentivam pessoas a beber, dizendo que a Bíblia não diz nada sobre não é pecado, eu mostrei para vocês aqui que tem textos que diz fuja. Se a Bíblia diz foge, se não fugir, está desobedecendo, então está entrando em pecado. Amém, irmãos? Portanto, fuja do pecado. O crente foi chamado para ser sóbrio. Sóbrio em todas as coisas. Sóbrio espiritualmente, sóbrio também corporalmente. E é assim que Jesus se agrada. Isso é uma boa prática cristã, o crente andar sóbrio, porque ele é juiz espiritual sobre todas as coisas, ele precisa discernir todas as coisas. Amém, irmãos? Portanto, esse é o meu parecer sobre a questão de beber socialmente, que para mim é uma pegadinha de Satanás para viciar os crentes, e tem crente viciado nisso aí. A quarta pergunta, já tentaram aí fazer uma coisa que nós não fazemos aqui nesse canal, entrar pelo lado político, né? Mas eu vou tirar pela tangente aqui e vou entrar com Bíblia, amém? Eu quero lembrar aos irmãos que não é o propósito desse canal falar de política, nem de fofoca gospel, nem de nada que não seja Jesus e esse ressuscitado. Bíblia, teologia, amém? Esse é o nosso viés. Mas a pergunta foi feita aqui, eu não quero ser indelicado, amém? Só pedir para os irmãos que cuidem para que não mandem perguntas de viés político, porque aí nós não vamos responder se não tiver Jesus para falar, amém? Se não tiver Bíblia para falar e não tiver teologia para falar, nós não vamos falar de política pura, amém? A pergunta foi a seguinte: pastor, esquerdista vai para o céu? Porque muitas pessoas nas redes sociais afirmam que esquerdista não vai para o céu. Irmãos, não vai para o céu nem esquerdista, nem direitista e nem centrão. Não vai para o céu, irmão. Não tem lugar para essas pessoas no céu. Aliás, muito cuidado os crentes que se envolvem mais com política do que com o evangelho. Amém? É uma perda de tempo, né? É uma vaidade. Amém? Isso pode te levar a enfraquecer na fé. Isso não é benéfico para ninguém. Amém, irmãos? Primeiro, só vai entrar no céu quem é lavado, remido, santificado pelo sangue de Jesus Cristo. É isso que a Bíblia diz, é isso que eu creio. Amém? Ah, eu sou esquerdista. É lavado, remido no sangue do Cordeiro? Amém, irmãos. Ah, mas e as obras? O problema é seu, não é meu. Amém? O que eu estou falando aqui é Bíblia. Quem vai entrar no céu? A pergunta foi: vão para o céu? Se for lavado, remido no sangue de Jesus, vai para o céu. Amém? Quem salva é Jesus, não é a bandeira política. Amém? É bem verdade que a salvação é pela fé, né? E as obras acompanham, né? Então tome cuidado também com aquilo que você professa politicamente. Aliás, não é nem bom negócio o crente se posicionar muito politicamente, né? O apóstolo Paulo nos instrui a viver uma vida, né, de paz e de sobriedade, né? De tranquilidade, né? Então, sem essas preocupações, isso não motiva, isso não é o norte, esse não é o objetivo, não é o interesse do cristão nessa terra. Nossa pátria está no céu, amém, irmãos? E o nosso partido, ele na verdade é de cima, é teocrático. Não use a Bíblia, né? Não use a Bíblia para defender os seus ideais, o seu idealismo, amém? A Bíblia é santa, o seu pensamento não é, amém? Segundo, é uma pergunta que eu faço: quem erra mais? Né? Nessa briga política de dizer que, dos esquerdistas dizer que os direitistas não vai para o céu, e o direitista dizer que o esquerdista não vai para o céu porque é comunista, que esse negócio todo, né? E eu não creio que todo esquerdista seja comunista, e eu não sou esquerdista, amém, irmãos? Mas quem erra mais? Essa discussão é infindável, né? E nós temos que parar e ponderar. Quem erra mais? O meu irmão que de repente apoia um partido de esquerda, ou eu que fico atazanando a vida dele, na verdade mostrando uma preocupação que eu tenho, um incômodo que eu tenho, tirando a minha paz de espírito e julgando ainda. Quem erra mais? É ele que às vezes, né, está bem com a sua convicção política e também cristã, ou eu que estou me preocupando com a vida alheia e deixando de cuidar da minha salvação? Temos que pensar nisso, infelizmente, irmãos. É para dizer que realmente política não leva a lugar nenhum. Não é o foco do crente, política, literalmente, definitivamente. A pergunta que fica é: será que nós não temos aí grandes pastores reconhecidos a nível nacional e até mundial que não são de esquerda? Ou não são de direita? Ou não são de centro? Tem, irmãos. Tem crente de tudo quanto é gosto político. Amém? Mas eu creio que se ele for lavado, remido no sangue de Jesus, tem bom testemunho, né, para com Deus, para com os homens, é santificado, tem certeza da sua salvação, ele vai morar no céu, independente da sua convicção política, que não nos convém aqui
perscrutar, amém? Antes que alguém diga, ah pastor, você precisa se posicionar. Não, eu já estou bem posicionado. Minha posição é a cruz de Cristo, amém? Política realmente não me interessa, eu sou politizado, eu tenho conhecimento, né? Algum conhecimento que me baste, amém? Mas eu não preciso compartilhar isso com ninguém, porque política não salva, quem salva é Jesus. E digo mais, esse canal ele foi montado para anunciar a Jesus, né? Então política não anuncia Jesus, então política realmente não tem interesse nisso. A quinta e última pergunta é escatológica, né? Para a nossa alegria, amém? E a pergunta é a seguinte, pastor, eu ouvi alguém dizer que a igreja tem que passar pela grande tribulação, porque os crentes primitivos também passaram, e quem somos nós hoje para não passar? Eu achei boa a argumentação. Pode ser boa, né? Mas tem que ver se tem fundamento. O fundamento, irmãos, é a base de toda a argumentação, é a base de toda a doutrina, amém? Por isso que o fundamento do cristianismo é Cristo, né? A rocha inabalável. Você pode ter uma casa do Niemeyer, né? Se ela não tiver fundamento, ela está fadada ao fracasso. É uma questão de tempo. Se o nosso parâmetro escatológico para dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação é que os crentes da igreja primitiva passaram, e eu vou dizer mais, até na história da igreja toda, nós estamos aí sobre camadas e camadas de sangue, ossos e carne, de precursores que foram mortos por amor a Cristo e passaram por tribulação. Se a nossa premissa de grande tribulação é essa, irmãos, primeiro, vamos esquecer o sermão profético de Jesus sobre a grande tribulação, né? E segundo, os tempos mudaram. Como é que faz? A lei mudou, né? Hoje esse tipo de crime, esse tipo de perseguição não pode ter mais, né? Como é que faz? Né? Só os crentes do Oriente Médio então vão para o céu, né? Então, irmãos, não se sustenta essa afirmação, ela não se sustenta com certeza até pela Bíblia, amém? Porque a Bíblia é o parâmetro de todas as coisas. E a Bíblia diz o seguinte, que na era da graça, né, o próprio Paulo falando pela igreja primitiva, ele usa 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, para dizer que tudo que ele passou, por exemplo, se você ler Filipenses capítulo 3, capítulo 4, você vai ver tudo que Paulo passou por amor do Evangelho. Você vai ver também 2 Timóteo capítulo 2, Paulo falando que vocês saibam que todos aqueles que querem seguir a Jesus piedosamente sofrerão perseguições, né? Paulo ele termina o capítulo 4, né, de 2 Timóteo dizendo, eu estou sendo oferecido por oblação de sacrifício. Paulo seria decapitado tempo depois por causa da fé em Jesus, né? Mas o mesmo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, ele fala que tudo isso que eles estão passando são tribulações leves e momentâneas. Ele diz o seguinte, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Paulo ele está falando aqui que considerado aquilo que nós receberemos no céu, olha a bendita esperança. O que nós estamos passando aqui não é grande tribulação, é uma leve e momentânea tribulação. Amém? Olha a qualificação que Paulo dá para a tribulação, né? Não adianta pegar o termo trípsis, né, e dizer que tribulação é tudo igual, né? Até porque Mateus 24 e 21 nos diz o seguinte, olha que interessante, porque haverá então grande aflição, não é leve, não é momentânea. Olha o qualitativo aqui, já está especificando algo muito diferente. E agora vem, né, o aposto, né? O aposto é uma ideia entre vírgulas que complementa o que vai ser a grande tribulação. Olha o que Jesus diz, quem disse foi Jesus, não foi Paulo, não foi nenhum dos apóstolos. Como nunca houve desde o princípio do mundo. E olha, irmãos, olha que o mundo já passou por grandes provações. O dilúvio foi a nível mundial, cremos pela palavra do Senhor. Primeira, Segunda Guerra Mundial, né? Grandes guerras, né? O mundo passou aí, né, pelas cruzadas, passou pela Idade das Trevas, né? O mundo passou por pestes incontáveis e está passando agora por essa pandemia que assola todo mundo, mas nada disso nunca vai chegar aos pés do que é a grande tribulação, porque Jesus frisou, nunca houve, desde Adão até o último homem da era da graça, nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e tampouco haverá. Até mesmo as coisas que sucederem
né, depois da grande tribulação, nada vai ser pior do que esses dias que Jesus chama de grande aflição, e que ele se refere a Daniel capítulo 9 para isso, e nós entendemos que pela 70ª semana nós temos aí então esse tempo de aflição chamado de grande tribulação. Se você medir que a igreja tem que passar pela grande tribulação, que Jesus frisou, nunca houve, nunca haverá, está por vir, né, com algo que os apóstolos já passaram, quer dizer que então nossa salvação é meritória. Né? Então a igreja não tem que passar pela grande tribulação para ser salva, né, para ser arrebatada, não tem que passar pela grande tribulação, não, mas por tribulações nós passamos, porque o apóstolo Paulo diz que nós somos entregues à morte todos os dias, como ovelha para o matadouro, mas nada nos pode separar do amor de Deus. Tem gente que não sofre no tridente de um gladiador romano, mas ele sofre com a sua doença. Né? Tem gente que sofre perseguição no trabalho por ser crente, tem gente que sofre perseguição na escola por ser crente. Ninguém está lá com uma arma na cabeça dele, ninguém está com ele na forca lá, mas está pressionando psicologicamente. E aí, irmãos, não vai dizer que não é sofrimento? Então isso é leve e momentânea tribulação. Isso é o ônus de seguir a Jesus Cristo. Paulo diz, todo aquele que quer servir o Senhor piamente, hão de padecer tribulações. Jesus diz, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo no meio das aflições, porque eu venci o mundo. Né? Então, irmãos, é o ônus de servir a Jesus. Ele diz, sereis odiados por causa do meu nome. Então, irmãos, não tem nada a ver com grande tribulação, que é um tempo reservado por Deus para tratamento com Israel, não é com a igreja, amém? E também um tratamento com a humanidade ímpia que estiver nessa terra neste tempo. É balela, com todo respeito aqui a quem pensa sobre isso, mas é balela, é mito, fraco até, bem fraco, não se cria, nem no campo da lógica, nem muito menos no campo escriturístico. Amém? Deixe isso para lá. Amém? A nossa esperança é estar com Deus no céu e livre da ira de Deus, conforme nos afirma Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10º. Bom, meus irmãos, chegamos ao final de mais um Pergunta Aí. Se você tem a sua dúvida, a sua pergunta, utilize o campo dos comentários também para deixar aí a sua questão. E se você gostou desse vídeo, quero pedir a sua ajuda. Se inscreva no canal para nos ajudar no projeto que temos de levar Cristo, levar as Escrituras, levar ensinamento sadio às pessoas que estão necessitadas. Amém, irmãos? Tem muitas pessoas necessitadas aí, os irmãos não fazem ideia. E a sua contribuição neste evangelho, nesta evangelização, nesse processo, é se inscrever no nosso canal e também deixar o seu like. E o seu like tem um poder abençoador muito grande de ajudar esse vídeo a chegar a outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas. No mais, que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.